Bom dia pessoal, tudo bem? Lembrando que eu coloquei as correções lá na frente, tá? Com as fotos. A gente vai cair na página 89, aula 70, tá? Última aula da apostila 3. Ângulo central e inscrito. E aí ele dá um monte de exercícios, né? Então vamos lá. O primeiro, ele dá pra gente lá, ó. Calcule x, medida do ângulo inscrito, ou y, medida angular do arco interceptado, nas situações a seguir, né? Então no A, não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, acho que não. Não consigo fazer um círculo direitinho aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ele dá um círculo aqui, ele dá um ponto aqui, ó. Que é o ponto O. Aí ele abre um ponto aqui e um ponto aqui. Aí é o ponto B. E aqui é o ponto A, né? Aqui ele dá um ângulo X. Ele dá a medida do arco aqui de 170 graus, né? Lembrando que para fazer isso, então x é igual a 170 graus dividido por 2, que dá igual a 85 graus, certo? Aí eu vou fazer um que é diferente aqui, deixa eu ver. O D. Vou fazer um de cada para vocês terem exemplo aí. Então o D é a mesma situação, tá? Ele dá o círculo aqui. Aí dá um ponto aqui, que é o ponto O. Aí dá um ponto aqui e um ponto aqui. Ponto B, ponto A, né? Só que aí é diferente, ele dá o que? O valor aqui para mim do ângulo, 43 graus e meio, né? E dá o arco aqui como Y, né? Então, para mim aqui eu vou fazer, ó, Y é igual a 2 vezes 43,5 graus, que é igual a 87 graus. Tá, pessoal? Então faz aí para mim o B, o C e o E, tá? E aí virando a página, a gente vai cair aqui no 2, né? Eu vou fazer o 2, vocês façam o 3, tá? Fazer o 2 aqui, ó. Determine as medidas de x, y, z e w dos ângulos no desenho a seguir, tá? Então ele dá lá, ó, como a medida do ângulo, né? AOB é igual a 147 graus. Vem aqui MA, que é o arco, né? BA é 2 vezes 147 graus, que dá igual a 294 graus, certo? Assim, o MA, né, que é o arco AB, é igual a 360, a 360 graus menos 294 graus, que é igual a 66 graus, certo? Então ele dá lá, ó, portanto, como x, y, z e w. Pera aí, deixa eu apagar esse w aqui, ficou feio. X, y, z e w estão inscritos no mesmo arco
no AB temos que x é igual a y, que é igual a z, que é igual a w, que é igual a 66 graus, dividido por 2, que é igual a 33 graus. Essa é a resposta certa. Tá bom, pessoal? Então eu peço que vocês façam o 3 aí, e aí a gente vai entrar na apostila 4, tá? Então eu vou pausar o vídeo para que daqui a pouco a gente possa entrar começar a apostila 4. Já volto. Então, pessoal, voltando, tá? Eu tô agora com a apostila 4, tá? Capítulo 11, problemas com números, tá? Página 69. Representação de números inteiros consecutivos. Então, ele dá lá, podemos representar dois números inteiros consecutivos, por exemplo, por x e x mais 1, ou por x menos 1 e x. Três números inteiros consecutivos podem ser representados, por exemplo, por x, x mais 1 e x mais 2, ou menos 1, x e mais x mais 1. Podemos representar quatro números inteiros consecutivos, por exemplo, por x, x mais 1, x mais 2 e x mais 3, ou x menos 1, x, x mais 1 e x mais 2, ou x menos 2, x menos 1, x e x mais 2, né? Voltando, virando a página aqui, página 70, o importante aqui é na representação de números inteiros consecutivos, a diferença entre dois consecutivos seja 1. Quando resolvemos um problema que pede números inteiros consecutivos, podemos usar as representações anteriores e verificar se o resultado está de acordo com o solicitado. Isso é, se as respostas são realmente números inteiros. Então ele dá uma resolução aqui de um exercício, né? Três números inteiros consecutivos são tais que a sua soma é 84. Quais são os números? Desculpa. Sejam x menos 1, primeiro número x, o segundo, e x mais 1, terceiro, temos x menos 1 mais x mais 1 igual a 84. Então, o menos 1 com mais 1, um mata o outro, sobra os 3x, né? Então, você somando os 3x vai dar 3x igual a 84. Então, o 3 está fazendo o que com o x? Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 84 dividido por 3, que dá igual a 28. Assim, o primeiro número é x menos 1, que é igual a 28 menos 1, que dá 27. O segundo número é 28. E o terceiro número é 28 mais 1, que dá 29. Certo? Então, números inteiros pares e ímpares. Um número inteiro par pode ser representado, por exemplo, por 2k, em que k é o inteiro. Um número inteiro ímpar pode ser representado, por exemplo, por 2k mais 1 ou 2k menos 1, em que k é o inteiro. Para lhe dar um exemplo, o número 26 pode ser escrito como 2 vezes 13. Nesse caso, k é igual a 13. O número 45 pode ser escrito como 2 vezes 22 mais 1. Nesse caso, o 22 é o K. Ou 22 vezes 23 menos 1, que no caso é o K também, o 23. Números inteiros conectivos pares. Os números 2, 4 e 6 são números inteiros consecutivos pares. A diferença entre dois consecutivos pares é 2. Podemos representar dois inteiros pares consecutivos, por exemplo, por 2k e 2k mais 2, ou 2k menos 2 e 2k. Podemos representar três números inteiros pares conectivos, por exemplo, por 2k menos 2, 2k e 2k mais 2, ou 2k, 2k mais 2 e 2k mais 4. O importante nas representações anteriores é a diferença que seja 2. Quando houver um problema que pede pares conectivos, podemos usar uma das representações dadas anteriormente. Então ele dá outro exercício aqui, eu não vou fazer não, tá, gente? Depois lá nos exercícios a gente vai fazer.
Pois ele dá números inteiros, inteiros conectivos ímpares. Os números 1, 3 e 5 são inteiros conectivos ímpares. A diferença entre dois conectivos ímpares é 2. Podemos representar dois inteiros pares conectivos, por exemplo, por 2k, 2k mais 1, 2k mais 3, ou 2k menos 1, 2k mais 1 e 2k mais 1. Podemos representar os três inteiros ímpares consecutivos, por exemplo, por 2k menos 3, 2k menos 1 e 2k mais 1, ou 2k menos 1, 2k mais 1 ou 2k menos 5. Mais 3, desculpa. O importante nas representações anteriores é que a diferença seja de 2. Quando resolvermos um problema que ele pede ímpar conectivos, podemos usar uma das representações dadas anteriormente. Ele dá exercícios resolvidos, tal. E a gente vai cair aqui, ó, revisão de raízes, tá? Página 71 da apostila 4, tá? Então ele dá lá, ó, a raiz índice ímpar de um número inteiro, de um número real, é sempre um número real. A raiz de índice par de um número inteiro real é um número real somente quando o radical for positivo ou nulo, sendo x pertencente aos reais, a pertencente aos reais e b pertencente aos reais e n também, valem as seguintes propriedades. Aí ele dá lá, raiz de 2n com x elevado a 2n, dá igual a módulo de x. 2n menos 1, raiz de x elevado a 2n menos 1 também. Que um mata o outro, vai dar só x. Né? A raiz de n com a vezes b é igual a raiz de na vezes a raiz de nb. A raiz grandona de n de a dividido por b é igual a raiz menor de a e a raiz menor de b, né? Então vamos lá. No primeiro ele fala assim, calcule se possível as seguintes raízes, né? Então vamos lá, aqui. Ele dá para mim raiz cúbica de 64. É quanto isso, hein? Vai dar 4, né? Beleza? O B é a raiz quadrada de 144, que é igual a 12, né? O C, a raiz quinta de 243. Certo? Então eu fiz até o C, peço que façam o D, o E, o F e o G, tá? Vamos pro 2. O 2, o que ele fala para mim no 2? No 2 ele fala calcular. Então vamos lá, vamos calcular. Ele me dá uma raiz aqui cúbica de raiz de 6 menos a raiz de 10. Certo? Tudo isso elevado a 3 também. Então, o que eu sei é esse corta esse e sobra raiz de 6 menos raiz de 6. Me perdoem, isso não é 6, é 10, gente. Desculpa. Dez. Tá? Esse foi o A. O B. Uma raizona de uma raiz menos raiz de 10. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, na hora que eu tiro do módulo, fica 6 menos raiz de 10. Certo? Vou fazer o C aqui, que deve ser um pouquinho mais complicado para vocês. Eu tenho
5 aqui. Como que eu vou tirar da raiz? Né? Aqui dentro eu tenho 5 menos 5 vezes raiz quinta. Elevado a 14, né, Leandro? Então aqui, ó, no C também, ele corta aqui, fica 5 menos, opa, menos 5 raiz de 15. Tá? Aí eu peço que vocês façam até o E. Eu vou fazer o 3 aqui, ó, 3 é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer aqui o A, e dá a divisão de raiz cúbica de 64 sobre 125. Vai dar 4 sobre 5. C. Opa. B, né? Olha eu viajando. Então o B ele tá falando pra mim que é a raiz sexta de 64 vezes 729, que é igual a 2 vezes 3, que é igual a 9. Opa! Onde eu tirei esse 9? Ó, 6, tô viajando. 6. Desculpa aí. Tá bom? Peço que vocês façam até o H, tá? Aí rapidinho que eu vou fazer o 1 da página 72. Vocês façam o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Então 1 aqui, ó, esse aqui acabou. Outra página. 1. Apresente pelo menos duas maneiras de representar 5 números inteiros conectivos. Então vamos lá. Primeira maneira é igual a x menos 2, x menos 1, x então dá lá x menos 2, x menos 1, x mais 1 e x mais 2, tá? Peraí, não terminou. Isso aqui é a primeira forma. A segunda é x mais 1, x mais 2, x mais 3, x mais 4 e assim vai. Aí ele coloca assim, ó, A,
infinitas maneiras de se representar. Cinco números inteiros, tá? Então assim, eu vou terminar, terminei um, vocês façam o resto, tá bom? Obrigado, pessoal.